Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza, o canal que é seu amigo, não tem palavra em inglês, não tem linguagem técnica. Aqui é a linguagem da Bolsa de Valores do povo, do povão, tá certo? A linguagem simples, fácil e objetiva para que você possa realmente aprender quais são os melhores investimentos, como investir na Bolsa de Valores, como investir em fundos imobiliários, como achar as melhores ações de forma simples e educativa, tá certo? Esse é o canal Mestre da Riqueza. E se você já me acompanha, já é mestre, já é mestra, saiba que hoje tem um conteúdo aqui para parar tudo, tá certo? Nós estamos aí, taxa Selic em 13,75%. Tem especialista falando que pode chegar a 14%, 15%. E aí muitas mensagens, foi uma chuva de mensagem falando, André, e agora? A Bolsa de Valores morreu? E ainda mais, nesse vídeo nós vamos falar sobre a possível taxação de dividendos das ações. E os fundos imobiliários, será que pode entrar também? Fica até o final do vídeo que nós vamos conversar sobre tudo isso e o que eu estou fazendo, tá certo? Mas, como todo começo, meio e fim, eu preciso te explicar isso com calma. E demorei aqui no mínimo aqui quase um dia inteiro para montar só o roteiro, fora mais um dia para gravar aqui para você. O que eu te peço em contrapartida é, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, que me ajuda muito, tá certo? Bom, sem mais pedidos, vamos lá, o que tá acontecendo aqui no Brasil? Primeiro ponto, tá certo? Você abre aqui o jornal, você liga a televisão, é só notícia ruim agora. A Bolsa de Valores acabou, né? A Bolsa de Valores é uma ilusão. Bolsa de Valores é coisa para rico, tá certo? E a Bolsa de Valores agora tá caindo porque quer expulsar os pobres da Bolsa de Valores, porque hoje você pode começar com R$10 e quantas pessoas humildes que estão começando a sua jornada, estão investindo na Bolsa de Valores, né? Só que todo dia eu abro aqui uma notícia e que fala, Bolsa de Valores vai acabar, as ações vão derreter, taxação de dividendos. Então, primeira coisa que eu quero pontuar para você é, cuidado com notícia, porque o ser humano ele é muito suscetível a lidar com ações e fazer movimentos errados por notícias indevidas, tá certo? Então cuidado com matérias de imprensa, você tem que saber o que está fazendo, tá certo? E eu tô aqui para te ajudar. Agora, todo dia que eu abro meu computador, e você provavelmente também, tem notícia nova. Olha essas notícias que eu separei para você de hoje. Com previsão de que Selic não caia tão cedo, 2023 tem tudo para ser o ano da renda fixa. Copom diz que a taxa Selic pode voltar a subir se inflação não cair. Selic, apesar de temores fiscais, taxa não deve voltar a subir em 2023. Eu trouxe 3 notícias aqui para vocês, né? As 3 falam uma linguagem diferente. Mas você percebeu que a primeira e a segunda notícia falam em renda fixa, taxa Selic subindo. A terceira notícia já fala que não deve subir, né? Que teoricamente a inflação está ficando sob controle e possivelmente a gente pode começar a ter uma redução aí da taxa de juros. Então, muitas matérias de imprensa, elas querem te pegar onde? Né? Naquele título sensacionalista, tá certo? E aí, calma, antes de você me xingar, de você me falar que aquelas thumb, aquelas fotos que eu coloco lá no YouTube também é para prender sua atenção, eu também faço, tá certo? Só que eu já tô te orientando, cuidado com as matérias de imprensa, porque muitas vezes aquele título prende tua atenção, você não lê a matéria completa, ou a matéria também não tá bacana, e aí você acaba tomando uma decisão ali, pô, vou vender minhas ações, movido à notícia e fez coisa errada. Vai continuar vendendo sempre aonde? Vai vender quando o mercado estiver em baixa e vai comprar quando o mercado estiver em alta, né? Inclusive eu trouxe aqui um fluxo muito interessante para você no vídeo que eu vou te mostrar o que geralmente a gente tem que fazer, mas o que as pessoas geralmente fazem, tá certo? Bom, e antes de continuar aqui o vídeo, eu já quero te falar da comunidade Eu Vivo de Dividendos, inclusive é uma comunidade onde nós estamos ajudando todos os nossos alunos ao que fazer neste momento, como montar uma estratégia, como diversificar os investimentos e todas as notícias são atualizadas diariamente na nossa comunidade, tá certo? Vou deixar o link aqui embaixo, lá tem inclusive um botãozinho de WhatsApp para você tirar suas dúvidas com a minha equipe de suporte, tá legal? Faça a sua inscrição que vale a pena. Questão de taxa Selic, tá subindo, meu Deus, o Brasil vai acabar, taxa Selic 13,75, pode chegar a 14, quem sabe a 15, o Brasil acabou. Tá certo? Vamos para as montanhas porque o país acabou. Bom, gente, isso não é novidade para ninguém. Olha esse gráfico que eu trouxe para você direto do Banco Central. O movimento da taxa Selic, ele é muito volátil, tá certo? O Brasil tem uma taxa de juros extremamente volátil.
tá certo? Porque, infelizmente, a nossa inflação, uma hora tá alta, uma hora tá baixa, e realmente o nosso país é um país de oportunidades. Tanto é que os gringos vêm para cá investir, porque o nosso país tem empresas muito boas, empresas resilientes. E como o nosso mercado, a nossa política, ela é bagunçada, ela é volátil, aí que aparecem as grandes oportunidades, tá certo? Bom, olha o gráfico que eu trouxe para você da taxa Selic. Então olha aqui, ó, em dezembro de 2013, né, a taxa estava ali em 10% e subindo. Chegou a 14,25% ali na era Dilma, né, entre 2014, 2015, ali final de 2016, e aí começou um movimento de descida da taxa Selic. Chegamos ali um pouquinho acima de 5%, ali meados de dezembro, janeiro de 2020 caiu para 2%, né? E agora subiu de uma vez só. Então é uma gangorra, uma montanha-russa isso aqui. Se você ficar se baseando em toda hora mexer na sua estratégia porque a taxa Selic subiu ou caiu, você está ferrado. Por quê? Não vai funcionar a sua estratégia. Toda hora você vai estar comprando e vendendo ativo, você vai estar girando patrimônio o tempo todo, né? E um investidor de longo prazo, ele tem que ter o seu exército montado ali, né, com uma boa estratégia, visando o longo prazo, principalmente quando a gente fala em bolsa de valores. Se você tentar ficar acertando o cenário ou for movido por notícia, você vai errar. Inclusive, eu trouxe para você aqui, né, o gráfico da Ibovespa, porque eu quero te provar que no longo prazo os investidores ganham dinheiro. Lembrando que o Ibovespa ele é um índice, né, que contempla todas as ações que estão ali dentro da cestinha Ibovespa. Então você tem Petrobras, Bradesco, Banco do Brasil, Ambev, Raia Drogasil. Você tem várias ações, tá certo? Se a gente separar ótimas ações fora do índice, o resultado é uma linha praticamente quase reta, porque tem subida, tem descida, tem subida, tem descida, mas o final é ganho. Uma empresa lucrativa no Brasil vai te deixar bem quanto aos seus investimentos na Bolsa de Valores, tá certo? Mas olha aqui, vamos para o gráfico aqui da Ibovespa e a gente vê que hoje, né, dia 16 de dezembro, a Bolsa está em 103.580 pontos, tá certo? Agora, olha aqui, ó, 2009 a Bolsa estava 50 mil pontos, tá certo? Deu uma lateralizada com algumas altas e baixas. Olha aqui a partir de 2015 como a Bolsa subiu, tá certo? E mesmo o movimento que nós tivemos, né, com todo o lockdown, as empresas fechadas, a Bolsa ela recuou aqui para 60 mil pontos, né, no caos mundial, tá certo? E agora nós estamos em 103 mil. Ou seja, no longo prazo, investir na Bolsa de Valores é vencedor. Se você estiver posicionado em boas empresas, né, não fazer loucura, como eu sempre ensino aqui para você. Né? Então, tentar acertar cenário, porque Selic subiu ou caiu, você vai fazer mau negócio. O importante é você ter uma carteira diversificada, né? Você tem que ter um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de ações nos Estados Unidos, ações brasileiras, e aí você vai jogar em todos os cenários. Esse é o segredo do negócio. Não tem bicho de sete cabeças. E como eu prometi para você, eu trouxe um gráfico aqui. Nós vamos ver o que a maioria das pessoas fazem, mas o que deveria ser feito. Olha esse gráfico aqui. Então, olha lá, e esse gráfico ele é cíclico, tá? Porque ele vai e volta o tempo todo, é como se fosse um elástico aqui no Brasil. Então vamos lá, a gente começa com a fase do otimismo, aí depois vem aquela empolgação, a excitação, né? Ou seja, agora o Brasil vai decolar, agora tá tudo uma maravilha, e as ações estão caríssimas nesse momento. E aí, euforia. Ou seja, tá todo mundo comprando. O cara no bar falou, pô, tô ganhando dinheiro com o Magazine Luiza. O outro fala, as ações da Oi estão subindo muito. Aí é o momento que a pessoa entra e, pum, crau, faz um mau negócio. Porque os investidores experientes, eles já compraram em outro ciclo que nós vamos entrar agora, né? Bom, aí depois vem o quê? Daquela euforia que a galera tá toda animadona, né? Entrei, agora eu vou ficar rico. Bom, aí a bolsa começa a cair. Aí começa aquela ansiedade, né? Aí depois vem aquela negação. Opa, daqui a pouquinho as coisas voltam ao normal, isso aqui é só uma descidinha, mas aí a bolsa cai mais, aí começa o medo, né? Aí vem o desespero, tá certo? E aí você entra em pânico. E aí, meu amigo, vai fazer merda aqui, não tem jeito, tá certo? Entrou em pânico, aí, meu amigo, vende tudo na baixa para os investidores experientes, que sabem que aquele é o momento de comprar, tá certo? Bom, passou ali, né, o pânico, você entra na capitulação, aí depois você vem pro desânimo, depressão, porque você fala, putz, meu, vendi minhas ações, será que é isso que eu fiz? Será que eu recompro tudo de novo ou não? Mas agora o Brasil tá quebrado, e é nesse momento que a gente tá, né? Nós estamos aqui num momento de desânimo total.
Bolsa de valores caindo. E aí, quem compra nesse momento? Os investidores experientes. Aqueles que sabem que as empresas, elas são de longo prazo, são empresas lucrativas, são empresas que já passaram por N cenários aqui no Brasil e continuam dando lucro, né? Você se torna sócio de uma empresa, lembre-se disso, tá certo? As empresas não vão quebrar assim, tá certo? Senão você tem que pegar suas coisas, ir lá pro alto de uma montanha, monta sua cabana e vive lá, meu amigo. Né? Não vai acabar o mundo nem o Brasil, tá certo? Não vamos virar Venezuela, não. Bom, aí tá aqui, depressão, aí depois começa de novo. Aí você vem pra esperança, o alívio, aí começa de novo, tá vendo? O otimismo. Perceba que o otimismo ele tá no final do ciclo e lá no começo. Ele é um elástico, ele vai e volta. Só que você precisa saber se posicionar do lado correto do elástico. Senão você vai fazer merda. Bom, dito tudo isso, fica até o final do vídeo que eu vou te falar o que eu tô fazendo e o que você deveria fazer também, tá certo? Mas agora nós vamos falar de outro assunto importante, que é a taxação dos dividendos, né? Tá assombrando aí o mercado notícias de que as ações podem ser taxadas, os fundos imobiliários podem ser taxados. Por quê? Os dividendos de ações e os dividendos pagos de fundos imobiliários, eles são isentos da cobrança de imposto de renda. E claro que a notícia de que vem tributação aí de 15% vai reduzir aí a grana que pinga na sua conta, né? Aí muitos investidores já começam a entrar em pânico de novo. Por quê? Porque não estudam, não entendem, não sabem o que pode acontecer. Ou você acha que as empresas são bobinhas? As empresas não têm bons gestores para poder, vamos driblar o negócio aqui e vamos ajudar os nossos acionistas. Então tem que estudar, tem que ter calma nesse momento, senão vai vender, vai fazer merda, vai vender no fundo do poço. Tá bom? Eu separei algumas notícias importantes aqui para você. A Haddad diz que vai reavaliar a situação das receitas e não descarta elevar carga tributária. Lula me pediu para colocar pobre no orçamento e rico no imposto de renda, diz Haddad. Bom, começou mal, né? O nosso novo ministro da Economia, Fernando Haddad, que na verdade não entende de economia, né? A esperança é que abaixo dele tenham secretários com capacidade para tocar o negócio, né? Já começou mal. Já tá querendo jogar o quê? O pobre contra o rico. Né? O caminho não é esse, tá certo? Você jogar o pobre contra o rico não faz sentido. Quem dá emprego pro pobre é o rico, não é o governo. O governo ele banca o quê? Um assistencialismo via Bolsa Família, Auxílio Brasil, que eu sou totalmente contra. Porque eu acho que aqui no Brasil nós temos que ter assistência social, nós temos que ensinar, nós temos que propiciar para que aquela pessoa consiga construir riqueza. Via como isso? Estudo, incentivo para ela abrir uma pequena empresa, dá o caminho para ela começar, né? Não apenas dar o dinheiro e ela ficar ali na mesa do barzinho ali tomando e mês que vem o Bolsa Família tá aí. Não, isso não gera riqueza, não faz a pessoa sair da comodidade, a pessoa fica na zona de conforto, não produz nada. Ela vira um peso morto pro Brasil, tá certo? A gente tem que incentivar a pessoa a contribuir, a construir, tá certo? Claro, tem suas exceções, pessoas que às vezes têm uma deficiência física, né, senhores de idade, ou uma situação muito precária do Brasil, tá legal? Mas a gente sabe que infelizmente não é assim que funciona. O governo muitas vezes, não tô falando do Lula não, tô falando de todas as gerações, tá certo? E não só no Brasil, também em outros países. Os governos eles bancam assistencialismo para comprar voto e se perpetuar no poder. Tá bom? Não tem interesse que a pessoa fique inteligente e tenha educação como nos países desenvolvidos, tá legal? Bom, pessoal, dito tudo isso, eu sou totalmente contra a questão de você pregar o rico contra o pobre e quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Vamos debater aqui juntos aqui no canal, eu também quero saber sua opinião, tá bom? Eu trouxe uma outra notícia muito importante aqui para você, olha lá. Argentinos ricos fogem de impostos e migram para o Uruguai. Tá aí, não adianta você querer botar o rico contra a parede. Ele vai dolarizar o patrimônio, ele vai mudar de país, né? Ele não tá preso, ele tem dinheiro, ele é rico. Então não adianta, você não vai conseguir colocar uma coleira no rico, segurar ele e falar, me dá o seu dinheiro, agora vai dar pro pobre. Não, não funciona. Né? Então, eu acho que essas medidas são muito erradas, tá legal? Mas por que eu trouxe essa questão dos dividendos? Porque muito se fala que hoje é feito de uma forma injusta a questão da tributação aqui no Brasil, e aí querem tributar os dividendos. Mas lembrando que quem investe na Bolsa não é só rico. Nós estamos vendo aí milhares de pessoas aqui no meu canal, começando com R$10, com R$50. Essas pessoas também serão prejudicadas. Agora, tenho notícias positivas para você, tá certo? É o que eu falo, cuidado com o pânico. Não é para sair vendendo, né, as ações. Muitas ações estão voltando, estão recuando, tá certo? Estão ficando mais baratas porque é muita notícia. O Brasil vai acabar,
O Haddad vai ferrar geral, o Lula vai ferrar geral, vai vir tributação dos dividendos e cada vez a bolsa cai mais. E os investidores experientes acabam comprando devagarzinho ali, né? Porque os fundos imobiliários estão caindo, as ações estão caindo e você está podendo comprar coisas mais baratas ali, tá certo? Sobre a questão da taxação de dividendos, fundos imobiliários, eu não acredito que vai acontecer, né? Por quê? Imagine agora, então você vai ter que tributar todo mundo que recebe aluguel, né? A minha mãe, a dona Conceição, tem 2 casinhas alugadas, então ela vai ter que passar o aumento aí para o seu inquilino, porque agora ela vai ter tributação sobre o aluguel. Não acredito que isso vai acontecer, né? Os fundos imobiliários hoje, eles têm uma força muito grande, eles geram muitos empregos, né? Os fundos em si, as seguradoras e tudo mais. Então não acredito que os fundos imobiliários sejam tributados, tá? E também não acho que é coisa do Lula isso não, porque lá na época do Bolsonaro também já se falava em tributar os dividendos, tá bom? Já estava até medidas passando ali na Câmara para tentar taxar os dividendos de ações. Bom, nos Estados Unidos realmente é feita a tributação dos dividendos em 30%. Aqui no Brasil estamos falando em 15%. Só que o que pode acontecer, né? As empresas, ao invés de começar a pingar dinheiro, né, te transferir dinheiro via dividendos, elas podem começar a te bonificar de outras formas. Por exemplo, te dando mais ações da empresa via bonificação, tá bom? Então você acaba tendo um ganho também. Você começa a ter mais ações. O que você não vai ver é a cor do dinheiro pingando ali na sua conta. Mas as empresas, elas conseguem driblar isso. E detalhe, tá? O juro sobre capital próprio também é um formato de dividendos, né? Ele já é tributado na fonte em 15%. Então, quem recebe, empresas que pagam muito JCP, essas empresas não vai mudar nada, vai continuar te pagando como é feito hoje. Os dividendos, sim, podem ser taxados de ações, eu acredito que sim. Mas, novamente, não é motivo para pânico. As empresas podem mudar o formato de pagamento e também o que o mercado espera é que as empresas, até com essa questão de tributação dos dividendos, né, na outra ponta o governo promete que vai melhorar a questão dos tributos, né, dos impostos para as empresas. Então elas podem até lucrar mais, tá bom? Então o que a gente acha que é muito negativo agora pode ser algo muito positivo para as empresas, tá bom? E contabilidade brasileira, meu amigo, é coisa difícil, é um ninho de rato, tá certo? Então, esses gestores vão acabar achando outras formas, né? No momento, o que acontece, volta naquele gráfico que eu mostrei, é que nós estamos em um momento de pânico. E aí, o mercado realmente ele esfria, as ações vêm para baixo, tá certo? Só que quem tem experiência, quem sabe o que fazer, acaba comprando, fazendo boas compras. Não tô falando para você sair comprando que nem louco não, tá certo? Mas, principalmente, não é para sair vendendo, tá, nesse momento. E mais um detalhe que eu trouxe aqui para você sobre a taxação dos dividendos, tá? De acordo com a Constituição Federal, né, em relatório que o BTG soltou nesta terça-feira, caso os dividendos, né, sejam aprovados aí a questão da taxação, não pode começar em 2023. Então isso só deveria começar em 2024. Por quê? Conforme a Constituição Federal, o governo não pode arrecadar impostos no mesmo ano fiscal em que a legislação relacionada for promulgada, ou seja, aprovou a medida agora, só pode cobrar os impostos no próximo ano. E antes de falar o que eu estou fazendo, aproveite e já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações para você não perder nada aqui do meu canal, tá certo? Muitas pessoas esquecem de se inscrever e ativar a notificação e perdem boas dicas. E mercado financeiro é aquele negócio, tem que pegar na hora, tá certo? Bom, o que eu estou fazendo hoje? Né? Eu estou seguindo a mesma estratégia que eu tinha meses e anos atrás, que eu inclusive ensino na comunidade Eu Vivo de Dividendos, tá certo? Bom, você tem que fazer o quê? Diversificar a sua carteira. Como é que está a minha carteira hoje? Eu diversifico hoje sendo 30% nos Estados Unidos, entre ações americanas e REITs. Eu tenho 25% em fundos imobiliários, eu tenho 20% em renda fixa, eu tenho também 20% em ações brasileiras, né? E aí o restante está na minha reserva de emergência, entre algumas poucas criptomoedas que eu tenho também. Então, o que eu quero te dizer? Que você tem que diversificar o seu portfólio, tá bom? Por quê? Se der muito ruim aqui as ações caírem pra caramba, você tem ações nos Estados Unidos, o dólar vai se valorizar, vai proteger você, tá bom? Se os fundos imobiliários caírem muito aqui, tá certo? É sinal de que a economia tá ruim e aí o dólar vai te proteger. Agora, se der tudo muito bom aqui no Brasil, tá certo? O dólar pode se valorizar um pouco frente ao real, né? Mas de qualquer forma você vai estar equilibrado. Você não vai ter problema para dormir e isso vai te dar sossego para você encontrar sempre as melhores oportunidades do mercado. Então, primeiro ponto, né? Pare de ouvir notícia, né? Desliga o computador, vai estudar coisas importantes, né? Sabe que aquele site sempre te traz problema? Foge dele. Vai escolher fontes seguras, influenciadores
interessantes para você ouvir. E continue estudando o que a gente ensina aqui para você, analisar a empresa, entender o que está acontecendo com a empresa, tá certo? Pesquisar notícias da empresa, né? Esse é o fundamental. Esqueça notícias e estude. Segundo passo, diversifique seu patrimônio, né? E não entre em pânico, senão vai fazer merda. Vai vender na baixa, vai comprar na alta. Não entra nesse mercado de euforia, tá bom? O que a gente sempre fala aqui para vocês, chegou o momento de separar o homem do menino, a mulher da menina. Bolsa de valores é para quem tem estômago, para quem tem visão de longo prazo e não é fraco no momento de pânico, tá bom? Bom, esse foi o meu vídeo, espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você, continue sempre aqui comigo, faça bons investimentos e bora lá que 2023 vai ser muito sucesso para todos nós.